gravar agora. Então, já começou a gravar a nossa aula. Eu vou colocar aqui agora os slides, ok? Está aparecendo aí, pessoal? Está aparecendo o slide aí? Aqui não. Hã? Está aparecendo? Aqui até o momento não está aparecendo, não. Não? E agora? Está aparecendo agora? Hein, Suela? Sim, agora apareceu. Agora apareceu, né? Então, vamos lá. Então, para a gente ver aqui... se está todo mundo vendo aí, está tudo ótimo, né? Isso é que importa. Muito bem. Vou pegar aqui, vai pegando aqui. Bem, deixa eu só voltar aqui. Então, pessoal, a gente vai começar hoje, nós vamos começar aqui, a nossa aula aqui. Nós estamos aqui nessa intervenção direta do Estado, ok? Na semana passada, a gente terminou o artigo 170, ok? Então, a gente falou sobre o artigo 170, que vocês vão fazer a prova, fazer o trabalho da VT, ok? E nós vamos aí, no dia 20 vai ser a nossa prova, ok? A nossa prova será no dia 20. A nossa prova vai ser no dia 20 de abril. E a VT vocês vão me entregar dia 30 de abril, como está aí no chat. Então, está aqui. Então, agora, nós vamos falar sobre a intervenção direta do Estado na economia. Está aqui. E semana passada, a gente encerrou o artigo 170 e os seus princípios. O artigo 170, ele fala sobre a ordem econômica na nossa Constituição. Nós fizemos interpretação do seu caput, dos princípios, fizemos também associações do artigo 170 com os artigos da Constituição que falam sobre os objetivos fundamentais da nossa Constituição. Falamos sobre o artigo 1º, que fala sobre os fundamentos da nossa Constituição, fazendo associações com os princípios da ordem econômica e também com o caput do artigo 170. E hoje vamos iniciar sobre a intervenção direta do Estado. Até aqui, nós estávamos falando, Marcela e a Karen, que estão chegando hoje, né? Nossa matéria, ela gira em torno da ordem econômica, que é, na verdade, o quê? A intervenção do Estado no sistema econômico brasileiro e nos momentos em que o mercado, a economia de mercado, ela apresenta as suas falhas. Então, nesse momento, o Estado tem que fazer a sua intervenção. Aí nós vimos vários princípios da ordem econômica aí. E hoje nós veremos a intervenção direta do Estado no domínio econômico. Então, está aqui. Bem,
Para nós entendermos o que é intervenção direta, o que é intervenção do Estado no domínio econômico, importante a gente saber o seguinte: primeiro, o que é efetivamente uma intervenção direta do Estado no domínio econômico. Bem, então, segundo o professor Giovanni Clark, ele disse o seguinte, pessoal, olha só, a intervenção direta é realizada quando o Estado cria as chamadas empresas estatais. Empresas estatais que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Para o quê? Para atuarem no domínio econômico como agentes concorrendo com os particulares ou detendo o monopólio. O que o professor Giovanni Clark está querendo colocar para a gente? Ele diz aqui que intervenção direta ocorre no momento que o Estado cria as empresas estatais. Muito bem? Ela pode ser uma empresa pública de direito privado, né, cuja personalidade é de direito privado, e as sociedades de economia mista, onde o Estado ele é majoritário, como, por exemplo, o Banco do Brasil, como, por exemplo, né, a participação do Estado ela é majoritária. Exemplo, a Petrobras é uma sociedade de economia mista. O Estado Nacional, o Estado brasileiro, a União, ele possui 50% mais uma ação. Assim como no caso do Banco do Brasil, a mesma coisa. Então, isto quando o Estado cria as empresas públicas e as sociedades de economia mista, o Estado está fazendo intervenção direta, sob a ótica do professor Clark. Então, está dado aí. Não podemos esquecer essa parte aí, né? Tá aqui. Bem, qual o artigo da nossa Constituição que fala sobre a intervenção direta no domínio econômico? É o artigo 173. Ele fala sobre a intervenção direta. Está aí, eu até coloquei aqui na tela, ok? Mas eu gostaria que algum aluno, por exemplo, né, quem leu muito semana passada foi a nossa amiga Werlen, muito bem? Eu vou pedir a ela que leia para a gente o artigo 173, o caput. Se você que conseguir ler na tela, fica à vontade. Werlen, por gentileza, é só para a gente fazer uma aula participativa. Artigo, professor. Vamos lá. Werlen, outra pessoa. Eu estou usando o telefone da minha filha. Eu sou o Werlen. Werlen. O Werlen. É que eu estou usando o telefone da minha filha. Alguém quer ler aí no lugar dela? Alguém pode ler para mim? Alguém pode ler para mim aí? A Joyce vai ler? Alô? Alguém pode ler? No telefone de Joyce, mas é o Werlen. Ah, o Werlen. Então tá bom. Você quer ler aí para mim, Werlen? A Joyce, no caso. O Werlen. Eu vou ler, então. Então tá aqui. Então diz o artigo 173 o seguinte, né? Como eu reiterei, importante, o artigo 173 fala sobre
a intervenção direta do Estado na economia. Diz o seguinte: ressalvados casos previstos nesta Constituição, a exploração direta, olha só, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária a quê? Aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. O que eu estou dizendo aqui? Nós vimos anteriormente ali a definição de intervenção direta do Estado. Muito bem? Quando disse o professor Clark que intervenção direta do Estado é o momento em que o Estado cria estatais, seja empresas públicas ou economia mista. E aqui, a Constituição Nacional, ela diz que o Estado poderá explorar diretamente as atividades econômicas. Muito bem? Quando ela fala que o Estado pode explorar diretamente a atividade econômica, ele está dizendo o seguinte: olha, o Estado pode interferir, sim, na economia, o Estado pode interferir, sim, na atividade econômica. O Estado pode explorar, sim, a atividade econômica, desde que ele cumpra o quê? Desde que ele respeite esses dois atributos, que são segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, pessoal, esse artigo é de capital relevância. Anote aí: o Estado brasileiro, a União, ela só vai poder explorar diretamente a atividade econômica quando ela obedecer os dois imperativos constitucionais que estão consagrados no artigo 173, que é a segurança nacional ou ao interesse coletivo. Então, esse artigo diz que a participação do Estado, a exploração de atividade é numa situação de exceção. Por que ela fala sobre isso? Numa situação de exceção. Porque a nossa ordem econômica, lá no artigo 170, ela consagra o quê? O sistema capitalista, ou seja, a nossa ordem econômica é capitalista com viés social. Portanto, o Estado pode fazer a interferência se for o seguinte, se ele obedecer aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Guardem essas duas palavras aí, por favor. Então, vamos para o plano. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Não. Então, vamos lá. Então, o parágrafo primeiro do artigo 173, ele diz o seguinte: a lei, essa lei é uma lei ordinária, anote aí. A lei estabelecerá o quê? O estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Então, pessoal, o parágrafo primeiro, né, diz que as empresas públicas, as sociedades de economia mista, depois que forem criadas pelo Estado
obedecendo os dois imperativos do caput do artigo 173, que é a segurança nacional e o interesse coletivo, muito bem, será editada uma lei ordinária, e essa lei ordinária vai estabelecer o estatuto jurídico destas empresas que forem criadas, dessas sociedades de economia mista que forem criadas em simetria com o caput do artigo 173. É o que está dizendo aí. Bem, aí nós temos aí, pessoal, no inciso 1º, né, que diz que a função social, peraí, deixa eu ver aqui, dispõe de bens, dispondo sobre o quê? Então, está aqui de produção de bens, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explora a atividade econômica. Muito bem. De bens de produção, dispondo que a lei ela vai dispor de que, depois que for criada, né, essas empresas públicas, essas sociedades de economia mista, a lei vai dispor sobre a função social e a forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Então, a lei que for falar sobre o estatuto jurídico dessas empresas públicas e sociedade de economia mista, ela disporá sobre a função social que tem essa empresa e a forma de fiscalização que o Estado e a sociedade exercerá sobre ela. O que seria a função social de uma empresa estatal? Por exemplo, né, se for criada uma estatal, por exemplo, né, por exemplo, nós temos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele de certa forma, ele cumpre o quê? A sua função social. Ele cumpre a sua função econômica e cumpre também a sua função social, tá certo? Como uma economia mista, né? Que por exemplo, reduzir a taxa de juros em um momento em que a taxa do mercado esteja muito alta, a taxa de juros do mercado esteja muito alta, né? O Banco do Brasil, ele pode, tá certo, né? Reduzir a taxa de juros para forçar o mercado a reduzir a taxa média de juros. Muito bem? Então, isso aí estaria aí dentro desse escopo do inciso 1º. Tá certo? E a lei também, ela vai falar, como no inciso 2, sobre o quê? O regime jurídico das empresas, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Então, a empresa pública e a empresa de economia mista, pessoal, ela vai ter que se sujeitar ao regime jurídico das empresas privadas, no que tange aí as obrigações civis, né, as obrigações comerciais, trabalhistas e tributárias. É isso que esse inciso 2 está colocando aí para a gente. Isso caso o Estado crie, né, a empresa pública, né? Muito bem? E também essas empresas públicas que forem criadas, né, essas sociedades de economia mista, elas terão que se submeter à lei de licitação, a Lei Federal de Licitação, que é a Lei 8.666. Então, todas as compras de bens e serviços das estatais serão submetidos ao regime de licitação. Muito bem? É o que está dizendo inciso 3º aí. Ok? Então, tá aí.
O inciso 4 fala sobre, né, a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, né, com a participação de acionistas minoritários. Muito bem? Então, depois que o Estado criar essa estatal, essa empresa pública, né, ele vai ter que montar o conselho administrativo, o conselho fiscal, né, com a participação dos acionistas minoritários. E quem são os acionistas minoritários? Olha, veja bem, por exemplo, se for uma empresa de economia mista, né, eu disse que o Estado tem 50% mais uma ação. A outra banda, que seria o quê? Os acionistas minoritários, tá? Esses acionistas minoritários, eles viriam do mercado, porque essas empresas de economia mista, né, a parte que não é do Estado, ela é vendida ao mercado através de oferta pública de ações. Então, esses acionistas minoritários são oriundos do mercado. Então, está dado aí. E nós temos também aí o inciso 5º, que fala sobre os mandatos e avaliação de desempenho e a responsabilidade daqueles administradores que forem ocupar a presidência dessas empresas, né, que forem fazer parte do conselho de administração. Então, está dado aí o artigo 173 aí. Muito bem? E outro detalhe, importante vocês guardarem aqui, o parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoal, não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Por exemplo, né, se uma empresa estatal, se o Estado brasileiro, se a União quiser isentar uma empresa estatal de imposto de renda, ela vai ter que estender esse privilégio fiscal também à iniciativa privada. Por quê, pessoal? Porque esse procedimento? Porque nós estamos numa economia de mercado. A nossa ordem econômica é capitalista. Vale o quê? Vale a livre concorrência, vale a livre iniciativa. Então, a empresa pública ela tem que competir em pé de igualdade com a iniciativa privada. Não pode ter privilégio nenhum, porque a nossa economia, reiterando, é economia de mercado. O Estado intervém, o Estado terá ele fará intervenção somente no caso daqueles dois imperativos que estão no caput do artigo 173, que segurança nacional e interesse coletivo. Muito bem? E, por último, o parágrafo 3º. A lei regulamentará o quê? As relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Então, esta lei aí é uma lei ordinária, como eu já falei, né? E a lei vai dizer qual o procedimento, qual a conduta da empresa estatal criada pelo Estado, né? Qual vai ser a relação dela com a União, com o Estado e a relação dela com a sociedade também. Muito bem? Então, é isso que esse parágrafo 3º está colocando para a gente aí, pessoal. Então, vamos lá. Bem, aí nós temos também um outro artigo relevantíssimo aí, que nós temos que tomar cuidado com ele. Vocês verão, no momento em que nós fizermos
os nossos exercícios aparecerão direto, aí o caput do artigo 173, esta questão dos privilégios fiscais, se o Estado deve oferecer privilégio fiscal às empresas estatais ou não, se deve estender a iniciativa privada, tem uma série de questões que nós vamos fazer aí. E esse parágrafo 4º, ele é de capital relevância pelo seguinte, porque ele diz o seguinte, a lei, né, reprimirá o quê? O abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, ou seja, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Então, nós já falamos o seguinte, né? A nossa ordem econômica é uma economia de mercado, né? Onde vale a livre concorrência, e por conta desse apelo que faz a Constituição, tá? O Estado brasileiro ele não admite abuso do poder econômico, né? Que vise uma dominação dos mercados. O que eu estou falando? Por exemplo, uma fusão de empresa que... Deixa eu ver aqui. Importante aqui. Deixa eu ver aqui. Uma fusão de empresa. Eu mudei aqui só para dizer. Uma fusão de empresa entre a Sadia e a Perdigão, onde você terá o quê? Onde você terá uma concentração de mercado muito grande. Então, de certa forma, essa dominação de mercado, essa concentração de capital, ela pode o quê? Ela pode eliminar a concorrência, tá certo? E esta unidade econômica que surgiu em decorrência de uma fusão, tá? Essas empresas podem acumular lucros abusivos, arbitrários, muito bem? Então, a nossa legislação, a nossa lei, ela vai regular esse aspecto também. Então, nós temos no Brasil o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que nós vamos estudá-lo com mais vagar, mais à frente, no segundo bimestre, e onde ele vai interceder em nome do Estado nessas situações em que houver abuso do poder econômico, tá certo? Inviabilizando, todavia, a concorrência, a livre concorrência. E nós temos aí também, para o parágrafo 5º, né, do artigo 173, onde você tem aí, né, a lei, onde ela vai responsabilizar de forma individual, por conta de algum prejuízo, né, os dirigentes de pessoa jurídica, tá certo? Então, a lei ela vai disciplinar, ela vai discorrer sobre essas ilegalidades ou situações em que houver, né, essas pessoas que dirigem, né, as estatais, que administram ela, tá certo? A lei vai dispor em caso dessas empresas derem prejuízo. Aí, esses administradores, tá certo, responderão de acordo com a legislação pertinente. Muito bem? É isso que está dizendo aqui o parágrafo 5º. Então, eu perguntaria a vocês, né, antes da gente entrar nessa parte aí, alguma dúvida até aqui sobre o parágrafo 5º? Desde o artigo 173 ao parágrafo 5º. Alguma dúvida aí? Eu acho que ninguém tem. A Joyce Almeida, que é a Werley. Joyce Não, Almeida, professor, está tranquilo, tudo certo. tudo tranquilo? Podemos tocar o nosso barco aqui. Vamos tocar o baile, tá bom? Então, vamos lá. Então, estou aqui.
Bem, depois de nós divagarmos, falarmos sobre o artigo 173, seus incisos e parágrafos, eu destaquei aqui, nesse slide eu abri assim, botei assim, importante. Por que importante? Por que está aqui falando que é importante essa parte aqui? Bem, observação. Olha que eu coloquei em vermelho minha amiga Werlen, que está hoje investida de Joyce Almeida, a sua querida filha. Olha o que eu botei. Observação. O Estado só pode intervir diretamente o quê? Quando houver ameaça à segurança nacional ou ao interesse coletivo. Veja bem que eu repeti esses dois atributos, esses dois imperativos que estão lá no artigo 173, quando nós abrimos a nossa aula. Muito bem? Então, está aí, ok? Importante, não foi por acaso que eu coloquei aqui em vermelho ou sublinhei segurança nacional ou ao interesse coletivo. Então, está dado aí. Né? Então, está aqui. Bem, para que não venha ferir o quê? Bem, por que o Estado ele tem que obedecer, pessoal, o imperativo da segurança nacional e o interesse coletivo, para que ele não fira os sacrossantos princípios constitucionais, chamado de o princípio da liberdade de iniciativa. Muito bem? É por isso que o Estado brasileiro, tá? Antes dele criar empresa pública, antes dele criar estatais, ele tem que obedecer à segurança nacional e o interesse coletivo para quê? Para não ferir o princípio da liberdade de iniciativa, que é um princípio relevantíssimo da ordem econômica, porque eu falei com vocês, a ordem econômica brasileira, ela é capitalista com viés social, entendeu? Então, no sistema capitalista ou na economia de mercado, a liberdade de iniciativa é relevantíssima. Inclusive, nós vimos a lei de declaração dos direitos da livre concorrência, muito bem? Uma lei de 2019. Está aí. Bem, vimos até aqui o que é uma intervenção direta do Estado. Vimos aí o que é uma intervenção direta do Estado, ok? E quais são os imperativos que ele deve obedecer no momento em que ele vai interceder, interferir ou fazer a sua intercessão no domínio econômico, tá certo? E agora nós veremos o que é o Estado executor. O que é o Estado executor? Né? Então, está aí para a gente divagar também sobre esta importante matéria. Então, está aqui o Estado executor. Vamos ver o que se refere ao Estado executor. Então, está aqui. Bem, importante para a gente saber antes da gente, né, falar sobre o aspecto jurídico e tal. Vamos ver aí o conceito. Estado executor. O que é o Estado executor? Ao atuar como executor, o Estado exerce o quê? Atividade econômica. Bem, se eu estou falando de executar, tá certo?
esse agente ele vai ter que exercer alguma coisa. A atividade econômica, pessoal, nós colocamos logo no princípio do curso, fizemos uma definição. A atividade econômica é uma empresa, né? É um estabelecimento econômico, onde gera-se renda, onde se tem um lucro econômico, muito bem. Então, o Estado, quando ele se transforma em executor, é o momento em que ele está fazendo o quê? Exercendo atividade econômica. E há exatamente aí o quê? Que nós discutimos anteriormente. Existe aqui uma intervenção direta no Estado, na economia, na qualidade de Estado empresário. Olha só que coisa interessante, né? Quando o Estado ele se transforma em executor, é o momento que ele está empresariando, é o momento em que ele está empreendendo, é o momento que o Estado é empresário. Então, neste momento, ele está fazendo o quê? Uma intervenção direta, né? Ele está agindo na economia de forma direta, executando aí a sua atividade econômica, seja com empresa pública e seja com economia mista, né? Então, está dado aí. É isso aí. Bem, aí nós colocamos aí o seguinte, né? Enquanto o Estado for um Estado executor, tá? Ele vai exercer atividades econômicas que tenham o aspecto estrito. O que são o que é uma atividade econômica que tem o aspecto de estritamente, né? Estritamente econômica, ou seja, né? No momento em que o Estado, tá certo? Ele atua de forma estrita, ele está atuando em um mercado muito restrito à iniciativa privada. Um exemplo. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é um banco de economia mista. E ele está atividade de banco, né? Atividade econômica de banco é uma atividade estritamente da iniciativa privada. Muito bem? Por quê? Você tem, no mercado financeiro, você tem o Banco Itaú, o Bradesco, o Santander e outros bancos. Muito bem? E se o Estado brasileiro resolve montar um banco, tá certo? Ele vai ter que empresariá-lo de acordo com o mercado. Ele não pode ter privilégio nenhum, porque ele está exercendo ali o quê? Uma atividade econômica estritamente da iniciativa privada. Assim como a Caixa Econômica também. A Caixa Econômica, né, ela atua em um mercado estritamente da iniciativa privada. Com isso, ela tem que obedecer às normas de mercado. Reiterando, porque o artigo 170 consagra a ordem econômica, que é a economia de mercado, a livre iniciativa, a livre concorrência. Muito bem. Então, esses princípios terão que ser observados pelo Estado também, pessoal. É por isso. Então, está aí a explicação. Wesley, Marcela, Karen, está aí a explicação. Professor, Oi. Diga o senhor falou vários princípios do direito econômico.
Vai ter isso em alguma apostila, alguma coisa assim, ou a gente tem que ir anotando mesmo? Não, você tem no nosso slide aí, querida. Ah, nos slides. Ah, tá, vou baixar. Tem bonitinho. Tem tudo ali definido, Lá no né? Aba. No Aba Está no ar. também. Eu vou colocar hoje de novo aqui no final da aula, enquanto vocês estiverem fazendo os exercícios, tá ok? Tá. Porque Aí a o Suelen não senhor pode. pegou, a Karen está chegando hoje, a Marcela É, Mariano está chegando hoje, tá certo? ou Eu vou postar o colocar link aí. no chat. Bom, Bom se pudesse postar o link no chat, o link do grupo, né? Que aí a gente entrava. você não está no, você está no grupo, né? Mas só que hoje eu estou usando o telefone da minha filha. A Luília Aí eu queria poderia entrar com o aí, por WhatsApp gentileza, dela. a Luília poderia postar para a gente o link do grupo aí, porque aí eu vou ter que sair da aula aqui, para mim vai gerar um Ah, não. contratempo. Entendi. Se a Luília puder ir, a Luília, a Suelen, ok? Tá Que são bom, vou aí, aguardar. tá certo? Tá certo. Senão vai gerar um problema para eu entrar lá, para voltar. Eu posso postar depois que vocês estiverem fazendo os exercícios aí. Tá Então, bom, professor. para a gente Obrigada. saber o que é uma atividade econômica estrita, né? É o que eu falei anteriormente, né? Ela é típica o quê? Ela é típica da iniciativa privada. Devido ao quê? Devido ao seu viés de lucratividade, tá certo? Então, segundo a nossa Carta Maior, segundo a nossa Constituição, tá? O Estado brasileiro ele vai poder exercer, tá certo? Essa atividade econômica estrita, obedecendo o quê? Os pressupostos do caput do artigo 173. Os dois pressupostos, né? Segurança nacional e interesse coletivo. Então, é por isso que eu coloquei aí, entendeu? Aí citei o exemplo do Banco do Brasil, que é, né, atividade bancária, né? O Estado, quando ele resolve ser um banqueiro, tá certo? Ele vai ter que obedecer às regras de mercado, porque ser banqueiro, né, exercer atividade de banco, né, intermediação financeira é uma atividade típica da iniciativa privada, ou estritamente relacionada à iniciativa privada. É o que está colocado aqui. Muito bem. E aí, nós temos aí o professor Fernando Ehring. Ehring diz o seguinte, né, pessoal? Está aí a colocação dele para a gente reforçar essa questão da atividade, né, estrita do Estado. Né? O Estado, ele diz, o Estado pode desempenhar atividade econômica em sentido estrito, né? Em duas hipóteses, né? Quando o quê? Quando houver autorização da Constituição. Então, quando a Constituição disser que o Estado brasileiro pode ser empresário de uma área estritamente reservada à iniciativa privada, a Constituição assim autoriza, né? E quando também o quê? Assim o permitir a lei fundada em quê? Reiterando, né? Motivo de segurança nacional ou relevante interesse público. Olha como que eu estou repetindo esses dois imperativos, segurança nacional ou relevante interesse público. Olha, isso é matéria de concurso, é uma coisa assim que cai assim, recorrentemente, pessoal, entendeu? Então, é o que está dado aí, né? Pelo professor Fernando Ehring. Então, está dado aqui, né? Mais um pouco d'água para dar uma.
aliviado nas cordas vocais aqui. Então, vamos lá. Aí, para sedimentarmos e consolidarmos os nossos conhecimentos aqui, o nosso conteúdo, que começou com o artigo 173, que fala sobre a intervenção direta do Estado no sistema econômico ou no domínio econômico, tá? Eu coloquei aqui exemplos de atividades econômicas do Estado, para clarear a cabeça de vocês, para que vocês possam entender melhor através de um caso concreto, de uma figura, de um exemplo. Empresa pública. O que é uma empresa pública, minhas amigas e meus amigos? Está dado aí. Os Correios é uma empresa pública, tá certo? Então, o Estado brasileiro, né, ele faz a prestação de serviços, né, SEDEC e outras atividades relacionadas aos Correios, né? Essa atividade econômica relevante. Então, exemplo de empresa pública é o Correio. Inclusive, o Correio está até para ser vendido ou privatizado, como vocês queiram utilizar a terminologia. Tudo bem? Está aí exemplo de empresa pública. Nós temos aí também a nossa joia da coroa, a Petrobras. A Petrobras, né, que é uma empresa de economia mista, metade Estado e metade mercado. Não é bem metade, é 50% mais uma ação, né? É de capital aberto, porque ele é aberto na Bolsa de Valores, né? No mercado de capitais. Então, a gente tem aí o exemplo de empresa pública, né? E temos também um exemplo de empresa de economia mista, para que vocês possam assimilar o conteúdo. Muito bem? Está aí. Bem, aí, pessoal, nós temos também, né, uma outra forma de atuação direta do Estado. Seria o artigo 175 da Constituição da República Federativa do Brasil. Está dado aí, entendeu? Então, nós veremos aqui, tá? O artigo 175. Anote aí, 173 e artigo 175 falam da intervenção direta do Estado no domínio econômico ou na economia. Então, está aí, artigo 175, caput, diz o seguinte: incumbe ao poder público na forma da lei. Olha só, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação que a prestação de serviços públicos. O parágrafo único. A lei disporá sobre o que é essa prestação de serviço público, essa concessão ou permissão. Veja bem, nós temos, por exemplo, as empresas de ônibus. As empresas de ônibus, para o Estado não comprar, o Estado que eu estou falando aqui é o setor público, né? É município, Estado e a União. Para que o município de Campos não tenha que comprar ônibus ou vans, tá? O que faz a Prefeitura de Campos? Ele concede à iniciativa privada o quê? A linha A, a linha B, linha C, para que ela explore, tá certo? Então, esta concessão é uma concessão pública. O município fala, bem, eu não quero entrar nesse negócio de empresa de ônibus, eu tenho que ter, né, funcionários, motoristas, né? Eu vou entregar isso aí ao mercado. Ele faz o quê? Uma concessão pública.
uma concessão pública de linha de ônibus, linha de vans, tá? E ele vai fazer como? Ele vai fazer como essa concessão? Ele vai chamar, assim, um amigo do rei, um amigo do prefeito, e falar, olha, vem cá que você é meu amigo e eu vou te dar essa linha, você vai explorar, você vai ter lucros fantásticos, astronômicos. Não, não é assim. Essas empresas, elas terão que se submeter ao regime de licitação. É a Lei 8.666, que fala sobre as licitações públicas, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Muito bem? Então, a permissão de uso ocorre, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, aquele camelô que nós temos ali no mercado. Aquela estrutura ali é pública. A prefeitura faz o quê? Faz uma permissão de uso. Muito bem? A permissão de uso. Também, né? Sempre o quê? Sempre através de licitação. Tá certo? Então, está dado aqui. Então, anote aí que é também o quê? Uma forma de intervenção direta do Estado. Do Estado, quando eu falo, eu estou falando das esferas, das 3 esferas: federal, estadual e a municipal. Muito bem? Então, o parágrafo único do artigo 175, ele diz que a lei disporá sobre o quê? Então, a lei, né, uma lei municipal, se for aqui do município, né, se for uma lei, se for uma concessão pública a nível de Estado, vai ser uma lei estadual, e se for federal, é uma lei federal, ok? Então, esta tal lei, ela vai dispor sobre esses regimes, né, de empresas concessionárias, as permissionárias de serviços públicos, tudo bem? Vai falar sobre o caráter especial dos contratos, muito bem? A caducidade, a fiscalização. Então, essas são as leis, né? A lei, ela vai falar sobre esses pormenores, muito bem? Então, está dado aí. E a nível estadual, né, aliás, a nível federal, a gente tem o quê? A gente tem as agências reguladoras, né? As agências reguladoras que cuidam, de certa forma, desse sistema de concessões públicas, né? São as agências reguladoras. A Anatel, que vai fiscalizar o sistema de quê? O sistema das telefonias do Brasil. A Anatel, ela vai fiscalizar a Oi, a Claro. A Oi não, a Oi quebrou. Eu esqueci, a Oi quebrou. Ela vai fiscalizar a Vivo, a Claro, né? Eu acho que tem mais uma que eu não estou lembrando aí, tá certo? Ok? Então, o Estado fica com a parte de fiscalização, de prorrogação do contrato, né? A caducidade e tudo mais. Está tudo aí. Muito bem? Essa lei, ela vai falar sobre os direitos que têm, né, os usuários das concessões públicas, as permissões públicas, a política de preço, né, as tarifas dos serviços públicos, como por exemplo, né, a Anatel, ela vai, né, regular aí, né, a questão das tarifas dos telefones, né? Nós temos aí a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que ela cuida da fiscalização da Enel, aqui em Campos, por exemplo, né, das empresas que estão explorando aí, né, essa parte de atividade relacionadas, né, à eletricidade, energia, tal. Aí o Estado fica com a função de fiscalizar através das agências
reguladoras, reguladoras, está dado aí, né? E o inciso quinto, né? Inciso 4, aliás, desculpe, né? Ele fala também sobre a obrigação de manter o serviço adequado, ou seja, sobre a qualidade dos serviços. É isso que está falando aí, tudo bem? Então, tá certo. Então, nós já falamos sobre o artigo 173, 175, né? Que fala sobre a intervenção direta do Estado no domínio econômico, e nós temos também o artigo 177, né, que é outro caso, é outra situação em que a Constituição da República Federativa do Brasil, ela prevê o artigo 177, que diz o seguinte, né, que constitui monopólio da União, né? Então, isso aí, esse artigo também, ele fala sobre a possibilidade do Estado agir de forma direta no domínio econômico. Através do quê? Através de pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, tudo bem? E também no caso da refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. São casos que a Constituição, olha só, a Constituição, que é a lei maior, está dizendo que pode haver monopólio. O que vocês me perguntariam é o seguinte: ô professor, mas você vem falando sobre aí a nossa ordem econômica, ela consagra, né, a economia de mercado, né, a livre concorrência, a livre iniciativa. Aí você vem agora com o artigo 177, onde o Estado ele permite a formação de monopólio numa economia de mercado? Sim. Nesse caso, pode, porque a Constituição é que autoriza. Aí, nessas atividades econômicas de pesquisa, lavra das jazidas de petróleo, né? E a refinação do petróleo, a Constituição que está mandando, está autorizando a formação de monopólio. Não é um monopólio natural, um monopólio que se forma naturalmente no mercado. Não. É um monopólio que podemos dizer legal, constitucional, autorizado pela Carta Maior. Está dado aí. Ok? E nós temos também aqui, né, o inciso terceiro, né, que fala sobre as possibilidades de monopólio também aqui, a importação, exportação dos produtos e derivados básicos, né, resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores, seria o quê, né? A importação e a exportação dos derivados de petróleo, tá certo? Também pode haver, nesses casos, autorizado pela Constituição, ok? A formação de um monopólio, tá? E também, no caso do transporte marítimo de petróleo bruto. São casos previstos na Constituição sobre a formação de um monopólio. É o que está sendo dado aí. Bem, então, para a gente aí, né, para nós verificarmos aí, né, e encerrarmos essa parte aí relativa, né, à intervenção direta do Estado, ok? Eu trouxe para nós amarrarmos aqui e vamos poder fazer tranquilamente os nossos exercícios agora, tá?
nós temos aqui o resumo da atuação direta do Estado na economia. Está dado aqui, né, nesse quadro sinótico aqui. Muito bem? Então, a forma... o Estado ele pode atuar, tá certo? Fazendo a competição com a iniciativa privada, como a gente viu ali, no momento em que ele é o Estado executor e exerce a atividade econômica de cunho estrito, ou seja, atividade econômica estritamente da iniciativa privada. Eu citei o exemplo do Banco do Brasil competindo com os demais bancos da iniciativa privada. Então, essa é uma forma do Estado atuar diretamente pela competição. Foi o que eu coloquei aqui. E nós podemos também, através do serviço público, diretamente. Foi o caso do exemplo que eu dei da empresa de ônibus. A Prefeitura de Campos falou assim, poxa, eu não vou comprar ônibus porque foge o meu objetivo social maior, que são as políticas públicas de saúde, educação, né? E meio ambiente. Eu vou deixar que a empresa privada, né, o mercado explore, né, o transporte coletivo. Então, a prefeitura, né, ou o Estado, ou a União, elas fazem o quê? Fazem uma concessão, né, mediante licitação pública, para que a iniciativa privada possa explorar. Então, esse aqui seria o artigo 175, né? E nós temos aqui o 177, o monopólio, que nós acabamos de ver agora, né? O monopólio, onde você tem a exploração de jazidas, a exploração, o refino de petróleo, né? Ele pode ser feito através de monopólio autorizado pela Constituição, porque se é uma ordem econômica de índole capitalista, né, obviamente não poderia ter monopólio, salvo se a lei autorizar. É o caso, por exemplo, da nossa Constituição, que autoriza essas situações. E também a parceria público-privada, onde você tem aí, né, o Estado fazendo, né, dividindo as atividades com a iniciativa privada, né, a parceria público e privada, certo? Então, esses são os casos em que o Estado brasileiro pode interferir diretamente na economia. Muito bem? Então, vamos fazer agora, pessoal, os exercícios, né? Eu acho interessante a gente fazer os exercícios agora, ok?